De onde viemos? Esse artigo foi primeiro publicado em 2009, muito tempo atrás. A primeira vida nesse universo, os primeiros humanoides, criaturas com 2 braços, 2 pernas, um torso, uma cabeça, foram criadas e evoluíram no sistema Lyran. A maioria, se não todos os humanoides originados do sistema Lyran, foram primatas ou de linhagem primata. E até hoje muitos dos ETs são primatas, ou têm alguns genes de primatas. Ao longo da longa criação, evolução da vida, muitos humanoides não primatas também foram desenvolvidos. Conforme as civilizações se desenvolveram nos planetas da nebulosa do Anel Lyran, como os astrônomos da Terra a chamam, e os humanoides lá avançaram tecnologicamente, a capacidade de viagens espaciais foi desenvolvida. Muitas guerras foram travadas com armas nucleares e outras formas de tecnologia avançada que são ainda mais mortíferas do que aos que nós humanos na Terra desenvolvemos atualmente. As várias civilizações desenvolveram diferentes filosofias, refletindo as polaridades da criação, que chamaríamos de negativa e positiva. Civilizações surgiram e caíram. Alguns foram destruídas por outros, no que parece ser uma sucessão sombria de guerras, conforme os humanoides evoluíram, explorando diferentes polaridades de sua existência. Eu não acredito que viemos do EP, porque o EP é uma espécie à parte. Primeiro que eles não fazem guerra, é difícil fazer guerra entre si. Você vê os gorilas, vê os primatas em geral e os macacos, eles não fazem isto. Ok? São os humanos que fazem isto. Por causa daquele complexo R que temos no cérebro. Que aquele complexo lá não é para rezos, mas sim para reptoide. Se isso aconteceu foi o inverso. Na verdade eles vieram cá e o que eles fizeram foi tirar genomas dos seres humanos para fazer primatas. Isso mesmo, para fazer primatas. Eu não acredito que o Big Fito Yantin, né, o abominável homem lá das montanhas, foram os primeiros aqui. Eles viveram aqui há bilhões, se não bilhões de anos, sim. Mas para mim eles não foram os primeiros, eles foram para mim. Eles foram um resultado, um produto de laboratório, uma criação entre humanos e primatas que deram certo, e macacos, não primatas. Primatas já é um produto entre humanos e macacos. Mas porque, como o velho árabe maldito, desgraçado velho árabe, é muito insídios e mentiroso e gosta de distorcer tudo, eles vão dizer que é o contrário, que nós saímos do macaco e não do outro lado. Não, isso não é verdade. Primeiro porque eu acho que os macacos não teriam assim essa mentalidade tão perversa que o humano tem. Ok? E os macacos não eram assim tão muscular, quer dizer, os macacos não, os primatas não eram tão muscular quanto os humanos, ok? E se não, os macacos hoje em dia iam evoluírem, eles não evoluem, por quê? Porque eles ficaram encalhados no tempo. Alguns querendo escapar dos conflitos das civilizações Lyran, ou talvez simplesmente querendo estabelecer suas próprias culturas em relativo isolamento, e migraram do sistema Lyran e procuraram planetas adequados em outros sistemas estelares. Os planetas do sistema estelar que conhecemos como Sirius, que tem Sirius A, B e C, foram os primeiros a se estabelecer fora de Lyra.
Sirius está a 8,7 anos-luz de distância do nosso Sol central, e muitos sirianos de orientação positiva e negativa tiveram muitas interações importantes com o desenvolvimento de espécies primitivas de primatas que se desenvolvem aqui na Terra. Desenvolveram-se. Em seguida, mas o que eles fizeram foi vir aqui misturar humanos que já existiam aqui com os macacos, né? E tornar os animais e não seres humanos. Os seres humanos já são a matéria-prima, os oriundos daqui. Em seguida, os planetas da constelação da estrela de Orion foram colonizados. Como acontece com todos os grupos de civilizações. Civilizações orientadas positivamente e negativamente desenvolveram-se perto de Orion, mas as civilizações Orion têm tanto negativas nas estrelas inferiores quanto positivas nas superiores. Por orientação negativa, quer dizer que a maioria dos indivíduos de civilizações Orion buscavam o serviço de si mesmos, são egoístas, principalmente através da conquista, domínio e controle dos outros. Aqui está cheio deles. Ao invés do serviço amoroso aos outros, e o velho árabe é um miserável. O pior ainda é que ele é psicopata, porque ele finge na frente dos outros para ganhar prestígio e atenção daquelas pessoas, daquele grupo. Ele finge ser bonzinho e ele não é bonzinho, ele não mostra o Satanás que ele é. E os reconhecimentos da unidade de todos, de acordo com o The Prisma of Lyra, os Orions foram responsáveis por espalhar a guerra e o sofrimento por todo o universo em sua tentativa de conquistar e dominar. Eu não acredito, qualquer um de vocês fazem isso, não só apenas Orion. O próximo grupo de ETs a ser considerado nesse drama são civilizações de planetas de um aglomerado de 7 estrelas azuis, conhecidas como as 7 Irmãs da Pleiades. Em um passado não muito... E não são humanos, fala a verdade, não são humanos, né? Em um passado não muito distante, nos últimos 60 milhões de anos, um grupo de Lyrans decidiu que queria desenvolver sua civilização de forma isolada. Então eles vieram a esta terra, esse planeta aqui, para viver. Enquanto estavam aqui, eles misturaram alguns dos genes dos humanos e misturaram com os macacos deles mesmos para criar outras raças. Fala a verdade. Dos Neanderthals terrestres com seus próprios, a fim de se tornarem mais bem adaptados às condições ambientais aqui na Terra. Logo, outros Lyrans vieram à Terra, produzindo alguns dos mesmos conflitos que os Earth-Lyrans haviam deixado. O sistema Lyra em primeiro lugar. Assim, os Earth-Lyrans deixaram a Terra e decidiram se estabelecer nas Pleiades. Com relação à própria Terra, os fundadores foram os supervisores do projeto de criação da Terra e facilitaram os seus aspectos não físicos. Esses fundadores são Dracos. Os aspectos físicos do projeto de criação da Terra foram orquestrados por várias raças de ETs Lyran. O grupo Lyran e que não eram humanos. O grupo Lyran tinha impulsos instintivos para semeadura e manipulações genéticas derivadas de seus criadores, seus fundadores. Eles também empregaram um grupo siriano para ajudá-los. Royal e Priest sugerem que a motivação consciente ou inconsciente do Lyran Inception Group, do grupo da Incepção Lyraniana, além da pura alegria de criar, pode ter sido também acelerar a evolução de sua própria consciência. Nos últimos estágios da criação, a evolução da vida na Terra, os diretores Lyran do projeto inicial precisavam de alguns genes extraterrestres que pudessem se misturar com os genes dos seres humanos e não primata terrestre mais avançado. Não existe isto. Eles misturaram os deles com os povos daqui Neanderthal e os primatas. Relatam Royal e Priest. Os Pleiadianos, cujos ancestrais foram Lyrianos da Terra, eram os mais adequados, uma vez que já tinham alguns genes de primatas terrestres em sua constituição genética. E primatas aqui terrestres, eles querem dizer os Neanderthals, que eram humanos.
ETs não são humanos. Eu tenho que bater nessa tecla quanto mais vezes precisa. Não são humanos. E primatas aqui não tinham. Eles já misturaram com humanos. E foi um tipo de projeto ou de teste que não deu certo. Não deu certo. Aí viraram gorila. Viraram os chimpanzés. Isso e aquilo. E finalmente eles conseguiram implantar um pouco de suas genes a alguns humanos aqui. Ok? Mas nós éramos humanos ainda. Eram humanos. E muito melhor do que as espécies que tínhamos hoje, que tem hoje em dia. Já é tudo altamente poluídos, altamente, como se fala, tinturado. E altamente intoxicado contra os genomas ETs e de macacos. Mas já existiam os humanos à parte, ok? Esses seres, eles mentem como o velho árabe muito. O velho árabe é um macaco das estrelas que veio aqui para bagunçar com todo mundo e fingir ser bonzinho. Outra coisa. Lá atrás, em 1972, eu fui para assistir esse filme com os meus irmãos. Eu tinha uns 6 anos na época. 1972, 1973, por aí, não lembro-me mais. Mas foi há muito tempo atrás, quando aquele filme, O Planeta dos Macacos, saía. E eu fui com as minhas irmãs assistir. E lá você vê que esses seres já vêm de fora, eles não são do planeta, eles vieram de fora, ok? Eles vieram de fora, trazido aqui por outras raças. Outras raças eu não vou dizer que eles são, né? Mas eles não são humanos, ok? Então, isso que aconteceu, né? Mas a história foi distorcida, e vocês cientistas aqui na Terra que trabalham para eles vão ter que mentir, vão ter que distorcer a verdade. E a verdade é o contrário, que eles tiraram genomas humanos para misturar com os macacos e se transformar em outro humano para melhor servi-los, mas não deu certo. E isto é o que temos hoje em dia, os gorilas e os chimpanzés e os babuínos, que o velho árabe é um babuíno, entendeu? E nós, seres humanos, na época, fomos genocidados, destruídos, dizimados pelas forças alienígenas. E por sinal, hoje eu tive um sonho, né? Um pouco assim, pra mim eu não me liguei muito, mas foi assim um perturbador, que eles vinham em naves e eles espalhavam um certo tipo assim que a gente chama radiação. E essa radiação estava espalhando por todo canto, ela podia espalhar por 50 km², ok? E as pessoas iam ficar muito, muito doentes e eventualmente iriam morrer. Esse foi o sonho que eu tive hoje. Os diretores liranos de nosso início aqui na Terra precisam de certos aspectos do DNA pleiadiano para os primatas terrestres. Não, vocês são os primatas. É o contrário, vocês são os primatas. Vocês são os primatas. Além disso, os diretores liranos de nosso início induziram os pleiadianos a se envolverem com o desenvolvimento das espécies terrestres para que os pleiadianos pudessem enfrentar sua própria negatividade, que eles haviam suprido por gerações pleiades. Os primatas ainda são melhores do que os seres humanos que temos hoje em dia, certo? Os gorilas, os babuínos, os chimpanzés são bem melhor. Só que o velho árabe aparenta com um bambuíno, mas ele não tem a qualidade que o bambuíno tem, ele é pior. Ele é muito, muito pior que o bambuíno.
E assim, um tanto relutantemente no início, os pleiadianos concordaram em interagir com as espécies primitivas de primata de desenvolvimento aqui na Terra e forneceram a maioria dos genes que fizeram o homem moderno. Eu não acredito, porque pleiadianos são reptilianos e todos aqueles blondes, aqueles loiros de olhos azuis, é tudo uma mentira, é tudo holograma. Só o velho árabe que fica lá com aquelas mãozinhas assim, de virtualmente. Oh, eu estou espalhando amor para todo mundo. E meus irmãos, obrigado este aquilo. O velho puxando o saco. Mas por trás, o miserável não mostra o quanto ele é perverso, nojento, perverso e perverto. Velho safado, fica falando pornografia aqui. Vai falar pornografia com aquela velha lá, Yazamar, sei lá, aquela velha arábica, que fica se mostrando já com 70 anos de idade, cabelo todo branco, se mostrando online, querendo ser novinha, igual o senhor. Por isso que o senhor a defende, porque o senhor são os dois velhos árabes, muçulmanos sem vergonha, viu? Não me compare com ela, vai falar de pornô a ela, não a mim, porque eu não lhe dei essa chance, essa grande chance. O senhor não ganhou ainda na loteria da sorte para obter esse tipo de atitude minha, ok? Eu não lhe dei a liberdade e não lhe dei o cartão vermelho ainda para o senhor dar o gol, entendeu? Então o senhor caia fora, meu senhor, vaze, que o senhor é muito burro, muito feio, muito velho para mim, velho, burro, pé rapado e não oferece nada, nem mesmo em termos intelectual. Então cai fora, cispa, velho, cispa. Vai procurar uma véia arábica aí. Então, vamos, desenvolvimento das espécies terrestres para que os pleiadianos pudessem enfrentar a sua própria negatividade. Eles haviam suprimido por gerações nas Pleiades, porque eles têm o tipo de mentalidade de colmeia, como o velho árabe também tem a mentalidade assim de colmeia. Ele não pensa por si, ele pensa em grupo. E assim, um tanto relutantemente nisso, para ser convertido, desenvolver aqui na Terra, fornecer a maioria dos genes que fizeram o homem. Não acredito.